Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Lionel Messi, a Barcelona é goleada para cima do Eibar e é uma questão até muito maior do que isso, porque é um olhar para além dos resultados. Então convido você a se inscrever aqui no canal, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho, curta o vídeo e deixa o seu comentário. Eu sei que muita gente vai se desentender, e aí não tem problema nenhum, desde que seja com educação, obviamente a divergência é positiva, é saudável, mas eu digo isso porque é muito comum que isso aconteça quando o assunto é campeonato espanhol, quando o assunto é goleada no campeonato espanhol. Geralmente vem aqueles discursos imediatamente, o campeonato é muito fraco, foi contra o time tal. Eu não gosto muito desses discursos, já falei várias vezes sobre como eu acho que o Campeonato Espanhol é um campeonato que está entre os melhores, e nos últimos anos, em algumas temporadas, foi o melhor, inclusive, pela diversidade tática, pelo bom nível de desafio, dentro de campo. Só que se você olha para a classificação, ou até muitas vezes para o resultado final, você não tem essa percepção. Você olha para a classificação e vai lá, tá de novo a distância enorme para os primeiros. Aí surgem aquelas histórias do campeonato só ter 2 times, o que é uma aberração por si só, se você parar para ver os jogos. E dentro dos jogos, é muito frequente, foi muito frequente nessa última década, a gente vê jogos difíceis, jogos complicados, terminando em goleadas. O que é uma grande contradição, mas uma coisa não proíbe que a outra aconteça, né? Não evita que a outra aconteça, porque o jogo pode ser difícil e pode terminar com goleada, pode terminar fácil. E foi exatamente o que aconteceu nesse Barcelona 5-0 para cima do Eibar. Mais uma vez o Eibar é goleado pelo Barcelona. E muita gente, até pelo fato do Eibar ser um clube menor, um clube que recentemente chegou à elite e que fez temporadas muito boas, o trabalho do Mendilibar é um excelente trabalho, e ele é um treinador que tem características muito bem definidas, então o estilo de jogo do Eibar já está muito consolidado, já teve momentos melhores, é verdade, já teve peças melhores, também frequentemente perde jogadores importantes, precisa sempre se recuperar e tentar achar outras opções com orçamento baixo. É um desafio difícil, mas é um projeto legal de acompanhar dos últimos anos. Só que como tem menos nome, em geral no Brasil, que se fala mas contra o Eibar até eu. E não é muito bem por aí. E tanto não é muito bem por aí que se a gente olhar para os últimos jogos, para o histórico de confrontos entre Barcelona e Eibar, é muito engraçado, é muito curioso, é muito interessante ver como os resultados mostram o Barcelona atropelando e como os jogos, se a gente olhar para dentro de campo, mostram dificuldades, pelo menos em parte desses 90 minutos de cada uma dessas partidas. Eu tô com a listinha aqui de alguns dos resultados recentes. Então hoje o Barcelona fez 5-0 no Eibar. No primeiro turno, em outubro, tinha feito 3-0 na casa do Eibar, em Ipurua. Na temporada passada, tinha tido um 2-2 em Ipurua e 3-0 pro Barcelona no Camp Nou. Na temporada anterior, 2-0 e 6-1 pro Barça. Antes, na 2016-2017, 2-4-0 pro Barcelona. Então só para ficar nesse histórico aí dessas últimas temporadas, é um histórico avassalador a favor do Barcelona. Só que é muito interessante, como eu falei antes, se você parar e separar as duas coisas e olhar também para o que acontece dentro de campo, a história se repete quase sempre. São jogos em que o estilo de jogo do Mendilibar, do Eibar, de pressão alta, de incomodar lá em cima, de adiantar a marcação, esse estilo incomoda muito o Barcelona. O Barcelona encontra dificuldades para ficar à vontade no jogo, para sair jogando. O Eibar chega a criar chances e, invariavelmente, Ter Stegen e Messi se destacam, principalmente o Messi. O Messi tem um histórico fantástico jogando contra o Eibar, geralmente é quem muda completamente essa história, e foi o caso hoje mais uma vez, 5-0 com 4 gols do Messi. Num jogo em que o Barcelona nem jogou grande coisa. O primeiro tempo começou complicado, em 5 minutos de jogo. O Ter Stegen tinha feito uma defesa, o Eibar teve um gol anulado, bem anulado, é bom que se diga, mas era o Eibar em cima, o Barcelona não encaixava a saída, não conseguia jogar, e o Eibar em cima, confiante, fazendo o seu jogo, criando chance. Aí vem a genialidade do Messi. Em um lance, um golaço, um drible, recebendo, driblando, finalizando com categoria, um golaço estilo Messi. E o jogo, obviamente, muda. E o que era uma partida complicada, virou um jogo tranquilo. No primeiro momento, tranquilo, porque o Barcelona tinha feito 1-0 e isso já dava um conforto maior pela vantagem no placar. Depois, Messi de novo, e 3-0 que vai para o intervalo, é um 3-0 meio incompatível com a diferença apresentada em campo, mas do tamanho da diferença do Messi para os demais. E aí no segundo tempo o jogo foi bem morno, o jogo bem, até teve chances para os dois lados, teve gol anulado, vários inclusive, mas foi um jogo em que estava claramente com aquela cara de já foi definido, já acabou, então é só cumprir aqui esses 45 minutos finais para os dois lados. No finalzinho, a entrada do Braithwaite acaba sendo um fator porque era a estreia dele, então existia essa curiosidade.
é um jogador que chega de uma forma muito surpreendente ao Barcelona, porque nunca mostrou futebol nesse nível para imaginá-lo com a camisa do Barça, mas ele ainda participa dos 2 últimos gols, né, já no finalzinho. Nenhum vai virar assistência para ele, então na estatística não, mas a participação dele foi direta nos 2 gols, o gol do Messi e o gol do Arthur. Então 5-0, é outro 5-0, é outra goleada daquelas, é outro resultado daqueles em que você fala: pô, mas é muito fácil jogar contra o Eibar, é muito fácil pro Barcelona, não encontra nenhuma dificuldade, atropela o adversário. E aí eu volto a um discurso que eu já bati várias vezes aqui, sobre como a normalidade do Messi faz com que a gente não valorize a capacidade dele em descomplicar jogos difíceis. O Barcelona frequentemente nos últimos anos teve muita dificuldade em jogos como esse. Contra o Eibar me chama mais atenção ainda porque é um histórico que se repete, é um roteiro quase certo todo jogo. O Barcelona vai começar com dificuldades, o Eibar vai começar jogando bem, o Ter Stegen vai aparecer em algum momento, o Messi vai brilhar, vai desequilibrar e o Barcelona a partir daí vai ganhar o jogo até com relativa tranquilidade. Eu tô com outra listinha aqui, que é até do Grace Note Live, um perfil do Twitter, falando justamente sobre o Messi nos confrontos contra o Eibar. Então hoje foram 4 gols. No anterior, 1 gol e uma assistência. Antes, 2 gols. Antes, 1 gol. Antes, uma assistência. Antes, 4 gols. Antes, 2 gols. No anterior, 1, 2, 2, 1 e uma assistência. Então é o Messi que todo jogo contra o Eibar acaba com a partida, muda esse roteiro e faz essa história se repetir. O Eibar começa bem, complica a vida do Barcelona, o Barcelona sai de campo com a goleada. Não é só o Eibar que faz isso, né? É bom lembrar que esse foi um roteiro muito frequente na passagem do Valverde no comando do Barcelona, quando algumas individualidades salvavam o Barcelona de um resultado que talvez fosse até mais coerente com o andamento do jogo, mas aí a qualidade individual fazia com que o Barcelona às vezes saísse até tranquilo, com um sentimento de goleada, com resultado com goleada, né? Que é o mais importante no fim das contas. Mas eu acho sempre interessante, porque uma coisa não precisa anular a outra. Você pode olhar para uma goleada e falar: o time não foi tão bem assim coletivamente, esse resultado é um pouco mentiroso. Ao mesmo tempo, esse resultado mostra o que é ter o Messi do seu lado, o que é ter um jogador dessa capacidade. E não só uma vez, né? 500 mil vezes, como já tem acontecido no Campeonato Espanhol já há mais de uma década, do Messi ter esse fator, ter essa capacidade, virar esse elemento que muda tudo e que faz o andamento do jogo fugir da normalidade, fugir do que poderia se esperar pelos minutos iniciais da partida. Hoje, mais uma vez, foi o caso. O Barcelona sai com 5-0 para cima do Eibar e o Messi como grande protagonista, 4 gols, até por isso eu botei no título aí o 4-0 do Messi para cima do Eibar, porque acho que mais uma vez é um resultado que vai muito mais para conta da capacidade, da genialidade do Messi do que para um grande desempenho coletivo do Barcelona, embora tenha tido aí também esse lado relevante de se falar, que foi a estreia do Bright White. Eu falei sobre ele aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui na descrição, inclusive, quando eu falo sobre o porquê do Barcelona contratar fora da janela de transferências, o impacto dessa regra, o que significa pro Bright White essa oportunidade na carreira, enfim, tá aqui embaixo na descrição, então você pode conferir lá. Deixa aí a sua inscrição, a sua curtida, um abraço e até a próxima.